somente ouvida, mas praticada também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra que o Rodrigo leu aqui nos conta que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. E essa dracma foi perdida dentro da sua casa. E ela decidiu que ela ia procurar até encontrar. Ela tinha 10, ela perdeu somente uma. Ela podia ter falado, eu só perdi uma dracma. Eu ainda tenho 9 aqui. Mas essa mulher decidiu que ela não ia perder uma dracma, porque uma dracma era importante para ela. E com isso, nós aprendemos que tudo que é pequeno no nosso casamento, tudo que parece ser pequeno, uma só coisa faz diferença. Essa mulher, ela não aceitou perder 10% do seu tesouro. Ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, ela perdeu 10%. Então ela falou, eu vou procurar até que eu encontre a totalidade. Eu não aceito perder. E trazendo para o nosso casamento, no dia a dia, é que nós perdemos as pequenas coisas. É que nós deixamos de fazer pequenos gestos, pequenas atitudes. Então, um pequeno deslize, um pequeno erro, um pequeno desentendimento, se nós não resolvermos ali de imediato, se nós não buscarmos conversar, resolver aquilo, ele vai se tornar grande. E todos os grandes problemas, eles começam pequenos, né? Hoje é uma briguinha, amanhã eu durmo brigado com você, eu não quero mais você aqui do meu lado, vai dormir lá no sofá, e isso você vai deixando, e isso acaba se tornando grande, de modo que vá afastando vocês, vá afastando o casal, vá afastando o amor, afastando o sentimento. Então, um pequeno erro, uma pequena falha, um pequeno deslize, se nós não tomarmos atitude de imediato, isso vai tornando grande e vai mudando o nosso casamento. Então, essa mulher, ela teve que, em primeiro lugar, reconhecer que algo foi perdido no casamento dela. Ela teve que reconhecer e ela não culpou ninguém. Nós temos a tendência de, muitas vezes, quando acontece uma discussão, quando acontece uma briga, um problema, a gente acusa o nosso cônjuge. A gente fala, mas a culpa foi sua. Eu fiz isso daí porque você me provocou. Você me irritou. Se você não tivesse agido dessa forma, eu não teria feito isso. Mas essa mulher, ela não culpou ninguém. Ela poderia ter aberto lá o guarda-roupa, vamos conjecturar que tinha um guarda-roupa lá. Ela poderia ter aberto aquele guarda-roupa e quando ela foi procurar as dracmas, ela viu que estava faltando só uma. Ela poderia ter falado, cadê a minha dracma que estava aqui? Eu coloquei elas aqui, estavam as 10 aqui em cima. Alguém veio aqui e tirou uma. Mas ela não culpou ninguém. Ela decidiu que ela ia procurar e que ela ia procurar até encontrar. Então, ela perdeu essa dracma dentro da casa dela. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu no trabalho, porque se ela tivesse perdido na rua ou em outro lugar, ficaria mais difícil dela achar. Ou talvez alguém passasse pelo local e encontrasse. E trazendo aqui para o nosso casamento, as dracmas, elas representam tesouros, representam valores dentro do nosso casamento. Então, ela perdeu dentro da casa, e o que a gente perde dentro da casa, a gente ainda consegue achar. O que a gente perde dentro da nossa casa, de certa forma, está ali em algum lugar. Se a gente procurar, a gente consegue encontrar. Então, ela reconheceu que ela perdeu algo, e nós devemos reconhecer quando algo for perdido no nosso casamento. Com o dia a dia, nós deixamos de fazer tantas coisas para o nosso cônjuge, deixamos de ser carinhosos, deixamos de ser gentis, deixamos, às vezes, de preparar um café da manhã, de fazer um almoço especial, de repente, se arrumar para o nosso cônjuge. A gente vai mudando com o passar dos dias. A gente entende que a correria é grande, nós temos muitos afazeres. Quem tem filho, fica mais difícil ainda, mas a gente não pode deixar que essas coisas se percam. Então, se você percebeu que deixou de fazer algo para o seu cônjuge, algo no seu casamento, em primeiro lugar, você reconhece. E quando a gente reconhece que errou, essa mulher, ela tomou algumas atitudes. A primeira atitude que ela tomou, ela buscou direção. Ela acendeu a candeia, ela trouxe a luz, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa mulher, ela trouxe a palavra do Senhor para dentro de casa. Muitos lares estão destruídos hoje porque não tem a presença do Espírito Santo. E quando nós trazemos a presença do Espírito Santo para a nossa casa, ele acende a luz dentro do nosso lar e ele mostra a direção.
Porque no escuro não tem como a gente encontrar nada. No escuro a gente procura, mas não vai ver, porque as trevas pertencem ao inimigo, né? A luz vem de Deus. Em primeiro lugar, ela trouxe a palavra para dentro da sua casa e o Espírito Santo direcionou o lugar onde ela deveria procurar. A segunda atitude que ela tomou, ela varreu a casa. E para varrer essa casa, ela teve que fazer esforço físico. Porque uma dracma é muito pequena. Se você perde dentro da casa, não vai estar ali tão fácil. Você vai ter que afastar alguns móveis do lugar, você vai ter que retirar coisas do lugar, você vai ter que levantar o tapete e bater a poeira para você encontrar essa dracma, né? Então, ela fez um esforço para achar essa dracma. E o problema é que, hoje em dia, muitos não querem se esforçar pelo seu casamento. Muitas vezes a gente se esforça para resolver problemas na rua, problemas no trabalho. Às vezes nós nos esforçamos para resolver problemas de outras pessoas. E deixamos de resolver os problemas dentro da nossa casa. Deixamos de procurar soluções para dentro do nosso lar. Então, essa mulher, ela afastou os móveis, moveu as coisas e decidiu que ela ia procurar até ela encontrar. Só que nesse processo de retirar as coisas do lugar, essa mulher encontrou coisas que ela nem lembrava que estavam mais ali. Coisas que foram perdidas com o passar do ano. E eu creio que muitos de nós aqui, com o passar dos anos, quem tem mais de 10, 15, até 5 anos de casamento, às vezes vai perdendo muitas coisas e vai deixando de fazer. Então, ela perdeu muitas coisas, ela encontrou muitas coisas que ela não lembrava mais. Conjecturando aqui, imaginando aqui, algo que Deus deu no meu coração, essa mulher encontrou ali uma caixinha de recordação. Dentro dessa caixinha, quando ela abriu, tinha fotografias. E ela começou a manusear essa caixinha, e quando ela foi mexendo ali, ela encontrou a foto de quando era namorado. Ela encontrou uma foto de quando ficaram noivos. Ela encontrou uma foto de quando casaram. E mexendo mais um pouco, ela encontrou uma foto do nascimento do primeiro filho, para quem tem filho aqui. E ela continuou mexendo nessa caixinha e o Senhor foi trazendo à memória aquilo que traz esperança. O Senhor foi trazendo à memória momentos alegres, felizes que nós vivemos no nosso casamento. E que com o passar do tempo a gente vai esquecendo, vai deixando ali, na caixinha de recordação. Mas às vezes a gente precisa mexer nas coisas para encontrar coisas que foram perdidas, coisas boas. Mas essa mulher, ela não encontrou só coisas boas. Ela continuou mexendo e ela encontrou coisas ruins também. Ela foi mexendo e ela viu que sobre os móveis já tinham poeiras que estavam ali sedimentadas, crostras que já estavam ali. Por quê? Porque aconteceu uma situação, ela jogou. Aconteceu outra situação, ela jogou. E aquilo ali foi entulhando, foi criando a sujeira. E a sujeira vai criando uma crosta. A crosta é mais difícil de ser tirada. Porém, não é impossível, porque com o Senhor nós podemos todas as coisas, amém? Então, essa mulher, ela resolveu mexer naquela poeira e tirar ali. E o Senhor, às vezes, Ele vai fazer com que a gente perca pequenas coisas no nosso casamento, para que a gente possa procurar, e quando nós procurarmos, nós encontrarmos ali coisas que não deveriam mais estar na nossa casa. Coisas que não deveriam mais fazer parte do nosso casamento. Talvez, ela mexendo ali, encontrou falta de perdão. Quantos de nós, no dia a dia, às vezes uma briguinha boba, uma discussão, nós deixamos de perdoar o nosso cônjuge, deixamos de liberar o perdão quando nos é pedido? Talvez essa mulher encontrou ali vícios, manias, pornografia. Talvez ali foi encontrado ego, atitudes que não deveriam mais estar ali. Então o Senhor está aqui falando essa noite: tira a sujeira da tua casa. Tira a sujeira do teu casamento. Como? Me chama, coloca para dentro do teu casamento, me traga para dentro do casamento. Eu vou acender a luz, eu vou dar a direção e vocês vão encontrar aquilo que precisa ser removido. Todos nós, gente, perdemos algo no nosso casamento durante o percorrer dos anos, durante o dia a dia. Todos nós perdemos algo, e o Senhor está dizendo essa noite: não importa o que você perdeu, seja lá o que foi perdido, eu vou trazer de volta, eu vou restituir. Eu não sei o que você perdeu,
Eu não sei o que você precisa retirar da sua casa, mas o Senhor sabe. E Ele nos trouxe aqui para trazer a memória para vocês daquilo que precisa ser retirado. E eu creio em nome de Jesus que até o final vocês vão sentir no coração de vocês, vocês vão entender aquilo que precisa ser retirado e também aquilo que vocês precisam trazer à memória, que são momentos bons, momentos de alegria que vocês tiveram durante todos esses anos. E aí eu lembrei de uma musiquinha que diz assim: se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Pequenas alegrias é que fazem a diferença no dia a dia. Às vezes a gente fica elaborando coisas muito grandes, às vezes a gente fica achando que tudo precisa de muito dinheiro, de muitas coisas para poder criar um momento de alegria, um momento de comunhão, e às vezes as pequenas coisinhas ali que a gente faz são momentos de alegria, são momentos que traz paz, que traz comunhão para o casal. E essa mulher, ela procurando, achou esse momento de alegria, mas o problema é que quando a gente tende a não buscar os momentos de alegria, a gente tende a pensar mais nos problemas, nas dificuldades, né? Quando a gente tem os problemas ali, a gente fixa aquilo ali na nossa mente, a gente fica aquele tempo todo ali, perdendo tempo e deixa de solucionar. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que a gente viveu junto. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você perdeu a alegria do seu casamento, talvez você perdeu o cuidado, talvez você perdeu o romantismo, o amor, o respeito, a paciência, o diálogo. Mas se você procurar, você vai encontrar. Porque a palavra nos diz aqui que ela procurou até encontrar. Ela não desistiu, ela não aceitou desistir, perder algo dentro do casamento dela. E eu e você não podemos aceitar perder nada no nosso casamento. Porque o nosso casamento é algo importantíssimo para Deus. E se importa para Deus, importa para mim, importa para você. Então, nós não devemos perder nada no nosso casamento. E, por último, essa mulher, ela procurou com diligência. Diligência no dicionário significa busca minuciosa, interesse, cuidado, esmero e dedicação. Talvez você esteja pensando aqui, mas eu já procurei. Eu já afastei os móveis, eu já limpei a sujeira, eu já falei com meu marido tantas vezes, mas esse homem não muda, esse homem não quer mudar. Eu já falei com a minha esposa, não faça isso, não haja dessa forma, mas ela não me escuta, ela não quer mudar. Talvez você já tenha falado isso várias vezes, e talvez você já esteja cansado de tentar, mas o Senhor nos trouxe aqui ações para dizer, não pode parar, não pode desistir. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então, você não pode jogar a toalha no seu casamento, você não pode aceitar que o inimigo entre e roube aquilo que é de mais precioso, que é a sua família, que é o seu lar. E hoje o Espírito Santo, ele nomeou algumas dracmas, que o meu esposo vai falar de alguma delas para vocês. E quando ele estiver aqui falando das dracmas, talvez você vai falar, essa dracma aí eu perdi. Essa dracma eu deixei de fazer no meu casamento. Não aponte para o seu cônjuge. Você não faz mais isso, você não faz. Deixa que o Espírito Santo traga no coração dele o que ele deixou de fazer. Da mesma forma, deixa que o Espírito Santo traga no coração da esposa aquilo que ela deixou de fazer. Eu não sei qual foi a dracma que você perdeu. Talvez você tenha perdido só uma dracma. Talvez você tenha perdido 3. Talvez você tenha perdido 5. E talvez tenha algum casal aqui que possa ter perdido 9 dracmas e está por uma, que é aquela gota d'água que vai virar o copo, mas não vai virar não, em nome de Jesus. Seja lá o que foi perdido no seu casamento, esse casamento vai ser renovado hoje. Esse casamento vai ser restituído hoje. E o que você deixou de fazer, você não vai deixar de fazer mais a partir de hoje. Você vai lembrar daquela mulher maravilhosa que você conheceu lá atrás e que você achava ela a mulher mais linda, que você contava os segundos para encontrar com ela. Você vai lembrar do seu marido, como você achava ele lindo. Olha lá, aquele homem lindo, maravilhoso, vou casar com ele. Você casou, e aí? Vai deixar alguém tomar? Vai deixar o inimigo entrar? Vai deixar alguém fazer bagunça no seu casamento? Está repreendido em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção sobre o casamento de vocês. A partir de hoje, vai ter vinho novo no casamento de vocês. Vai ter renovo no casamento de vocês. E o Rodrigo vai falar
algumas dracmas que vocês perderam aí. Podem ter perdido. E não tenho vergonha de reconhecer não, viu, gente? Porque não existe casamento perfeito, não. Amém. Nesse processo aqui das dracmas, eu e o Rodrigo, nós achamos algumas aí, perdida. Porque a palavra bate primeiro em quem vai falar. E a gente teve que corrigir primeiro para poder estar aqui falando para vocês. Aleluia, amém. Eu pediria que todo mundo botasse a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui, Espírito Santo. Oh, a luz foi acesa, aquela mulher acendeu a luz. E hoje a presença do Espírito Santo está aqui. Oh, Espírito, se move em nossos corações. Toca no coração de cada mulher de Deus, de cada homem de Deus. Traga nossos corações, traga o perdão, traga o amor do Senhor em nossos corações. Derrama graça, derrama misericórdia. E que a luz brilhe em cada lar aqui. Que nós, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a primeira dracma que o Espírito Santo colocou em nosso coração está lá, é o amor. A dracma do amor. E por que o Espírito Santo botou a dracma do amor em primeiro lugar? Porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro. E lá em Gálatas 5, 22, 23, Paulo vai falar dos gomos do fruto do Espírito Santo. São 9 gomos, e o primeiro gomo é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, né, versículo 13, Paulo fala das 3 virtudes de Deus: a fé, a esperança e o amor. E qual é o maior deles? O amor. Então, por isso que o Espírito Santo está querendo falar que essa noite, para mim e para você, da dracma do amor. E o interessante é que 1 Coríntios, no mesmo capítulo, Paulo está falando do amor de Deus, amor ágape. E ele fala o seguinte, 1 Coríntios 13, 8, ele fala que o amor jamais morre. O amor jamais morre. Então, muitos casais deixam ali a dracma do amor se perder, nem percebem. Por quê? Porque o amor é atitude. O amor é atitude. Quem nos ensinou isso? Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não obedece os meus mandamentos. Então, o amor é atitude. Então, não é só falar que ama, é demonstrar o amor. E nós temos, né, as 5 linguagens do amor, porque nós temos formas de demonstrar o amor. Eu recebo o amor de uma forma e ela fala de outra forma. Mas a forma que ela recebe o amor pode ser diferente da minha forma de receber o amor. Então, a primeira forma que nós recebemos o amor é o ato de serviço. É servir um ao outro. É lavar a louça, sem reclamar, sem murmurar. Lá em casa, quem lava a louça sou eu. Eu vou lá, glória a Deus. Já lavo, sou o lavador oficial da louça lá. Né? E nem todo dia a gente está feliz, né? Tem dia que a gente, né, tem lá, um dia, todas as louças estavam sujas na casa. Eu falei, meio começar a reclamar. Aí Deus, agradeça. Agradeça, né? Você tem o que na sua casa, você tem a provisão na sua casa. Então, nós temos que focar, né? Voltar a entender que os atos de serviço também é amor. Então, o que eu faço para ela? Às vezes ela me pede um favor. Ah, não vou fazer não. Ah, já reclama. Então, eu vou fazer por quê? E a linguagem do amor que ela mais recebe, né? Porque são formas de demonstrar o amor. O dela é serviço e o meu, palavras de afirmação. Por quê? Porque eu recebo o amor em palavras. O que é palavra de afirmação? É você declarar para o seu esposo, para a sua esposa. Declare para ele, você é importante na minha vida. Elogie seu esposo, sua esposa. Elogie ele. Se ele fizer alguma coisa, elogia, né? Se ele acertou, sua esposa acertou, vai lá, elogia ele. Agradeça, né? Incentive ele. E nós, maridos também, elogie as qualidades da sua esposa. Tanto físicas como, né, a personalidade dela, as qualidades, os talentos que Deus deu a ela. Elogie, reconheça isso. Isso é palavra de afirmação. Né? Forma de demonstrar o amor. Outra forma de demonstrar o amor. Né? E cada um aqui vai se reconhecer em uma. Outra palavra de demonstrar o amor é o toque físico. O toque físico. Né? Nós beijamos lá, né, no dia do sim. Demos um beijo e depois passa o casamento. Não se beija mais. Tem que se beijar. Dê beijo, beija mesmo, aproveita. O casamento é só nessa vida, viu? Porque Jesus falou que na outra, né, nós seremos como anjos. E ninguém se dá em casamento.
Então aproveita, beija mesmo, abraça, um abraço, gente. Abraça seu cônjuge. Toda vez que eu vou sair para casa para trabalhar, eu dou um beijo nela, abraço ela. Quando eu chego também em casa, eu dou um abraço nela, nos meus 2 filhos. Eu abraço eles assim. Eu até conto, 30 segundos. Aí fica, e ela, 30 segundos. 1, 2. Por quê? Porque nós temos que abraçar o toque físico. Forma de demonstrar o amor. Outra forma de demonstrar o amor, que nós temos também, é o presente. Nós presenteamos, demonstramos o amor. E às vezes nós pensamos que tem que comprar coisa muito cara, né? Tem que ir lá na Cacau Show comprar lá aquele chocolate. Não, tem os momentos que você pode fazer isso. Né? Momentos de aniversário de casamento, aniversário do seu cônjuge. Mas, às vezes você vai no mercado, compra uma barrinha de chocolate e chega em casa e fala, amor, lembrei de você. Você está demonstrando que aquela pessoa é importante para você. É simples. Um bis extra. Né? O bis extra é R$ 2,99, né? Lá em Brasília é R$ 2,99. Você comprou, né? Comprou. Eu faço isso. Um dia desse eu comprei o talento. Ela gosta de talento. Eu estava lá, acho que 1h da madrugada. Eu saí para comprar leite porque acabou o leite. Eu fui lá, comprei o leite, comprei o chocolate que ela gostava. Eu cheguei em casa, entreguei para os escondidos dos meninos, né? Os meninos queriam chocolate também. Aí eu falei, não, só para mim. Ela, obrigado, amor. Foi uma forma o quê? De demonstrar amor. Estamos plantando o amor. Outra forma de demonstrar amor, tempo de qualidade. Tempo que você vai dedicar ao seu cônjuge. E as mulheres exigem muito isso de nós homens. Atenção. Elas querem atenção. E às vezes você está ali, aí tem uma situação, outra situação, aí você quer assistir o jogo, e daqui a pouco, quem tem filho, tem que dar atenção ao filho, é dever de escola, é outra situação que vai surgindo, e você vai fazendo o quê? Deixando de dar o tempo de qualidade para ela. Aí o tempo de qualidade é importante, assistir um filme juntos, né? Ter um tempo, um ao outro. Né? Dizer para ele que ele é importante. Porque depois de Deus, quem é a pessoa mais importante? Está do seu lado aí. Depois de Deus, depois vem os filhos. Porque os filhos vão crescer, né? Vamos ali estar debaixo da aliança, vão crescer e vão formar a sua família também. Em nome de Jesus. Amém? Quem tiver filho aqui. Então, nós temos que entender que o amor, eu falei que 1 Coríntios 3 é o amor ágape. E eu vou falar isso aqui porque é importante nós entendermos isso aqui. Por quê? Porque há 4 formas de amor. Mas o único relacionamento que você vai poder, né, praticar essas 4 formas de amor é somente no casamento. Por quê? Vamos lá. A primeira forma de amor é o amor romântico. É o amor que chamam lá no grego lá de eros. Não, né? Ali o amor entre homem e mulher, né? Ali no relacionamento, né? Você casa, tem a lua de mel ali, o amor romântico. Depois, o amor familiar. Nós estamos no mesmo lar, nós somos familiares. Meu cônjuge lá, quando eu vou preencher lá a minha declaração, eu boto estado civil casado, né? Então, ou seja, eu declaro que ela faz parte da minha família. A outra forma de amor é que a Bíblia chama de filia, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos. Ela é minha irmã em Cristo, e eu sou irmão em Cristo dela. Né? Paulo fala desse amor filia, amor fraternal entre irmãos. Nós temos aqui amor entre irmãos. E o amor principal, que é a fonte de todo amor, o amor de Deus, o amor ágape. Que aí que é a diferença. Porque o amor no mundo, o mundo tem amor, gente? Não tem amor. O mundo não tem amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Então o mundo não tem amor. E qual a diferença do casamento cristão para o casamento não cristão? O casamento não cristão, ele pode ter um amor romântico, um amor familiar, mas ele não vai ter o amor ágape. Porque somente o cristão, ele recebe o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Então e o amor ágape, ele é o amor por excelência. Eu não vou pensar mais agora só em mim, vou pensar nela. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ela. E ela casou comigo para me fazer feliz. Então, somente no casamento cristão podemos, né, desfrutar desses 4 tipos de amor. Amém? Amém? Amém. Então vamos continuar. E lá no dia D, você, né, lá no dia D é o dia do sim. Né, o dia que você disse sim para sua esposa, para seu esposo. O que aconteceu? Lá você tem as testemunhas, e Deus é a principal testemunha, porque Ele está ali testemunhando. Você tem a troca de alianças, né, de forma simbólica, né, as alianças, está fazendo uma aliança ali.
E nós temos os juramentos, nós fazemos juramentos ali, né? E o juramento principal é eu, Rodrigo, aceito você como legítima esposa, e prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida. Aonde? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? E também na doença e na saúde, olha só. Então nós declaramos por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Olha, nós declaramos ali, diante de Deus. E, então, amar-te e respeitar-te. Então, primeira dracma, o Espírito Santo falou do amor. A segunda dracma é o respeito. Nós declaramos amar-te e respeitar-te. O respeito, ele é muito importante. Porque o respeito é o segundo olhar que eu dou, com olhar com mais cuidado, a forma do trato que nós estamos ali dentro do lar com minha esposa. Então, quando eu olho para ela, eu tenho que ver ela como minha esposa, a pessoa mais importante depois de Deus. Porque senão, é aquela coisa. Como você trata o seu chefe? Você vai chegar no seu chefe e vai falar, sai daqui, vai falar um monte de coisa para o seu chefe, vai falar para ele, murmurar com ele, vai reclamar em cima dele, vai dizer, descarregar em cima dele? Não, porque no outro dia ele vai falar, peraí, né, demissão aqui, porque você respeita o seu chefe, você respeita ele, você pode até estar contrariado, estar chateado, mas você vai aguentar um pouquinho, você vai, né, falar de uma forma mais cuidadosa, olhar com o segundo olhar. E por que nós fazemos isso na rua com os outros, com o nosso chefe, e com a pessoa mais importante, eu penso o contrário, eu penso que ela tem que aguentar tudo. Não, você, né, eu sou desse jeito mesmo, porque eu sou assim. Não, eu tenho que demonstrar o respeito com ela, mesmo o respeito que eu tenho com o meu chefe, é o respeito que eu tenho que ter com ela. O cuidado. Interessante é que eu te pergunto, como você tem tratado uma só carne no seu lar? Você se preocupa? Então nós temos que refletir, todos nós aqui. Porque às vezes nós esquecemos disso. E o importante é cuidado na forma de falar. O tom que nós falamos é forma de respeito. O tom que você usa. E nós homens, às vezes, temos uma voz muito grossa e... né, temos que pedir ao Espírito Santo. Calma. Provérbios 15:1 fala o quê? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a violência. Olha só, uma palavra de Deus nos ensina. Então, se eu falar com cuidado, vai calmar. Mas se eu falar, vai despertar a briga, a confusão, né, o conflito ali dentro do lar. E o interessante é que o respeito também é nos papéis também. As mulheres devem respeitar o marido como liderança do lar. Então, a mulher ela pode liderar 1000 pessoas lá no trabalho dela. Mas ela chegou dentro do lar dela. Quem é o líder? É o homem, designado por Deus. Deus designou o homem como líder do lar dele, do líder do lar. Ela é a co-líder. Então, a mulher tem que respeitar a liderança do marido. E o marido também respeitar ela como administradora do lar. Deus deu a ela essa função de auxiliar, de ajudar, de estar ali juntos, dois juntos, na mesma missão. Na mesma missão. Então, grave isso. Estamos andando juntos na mesma missão. E outra coisa também que é respeito, que nós esquecemos. Às vezes, vem as visitas, nós guardamos as melhores xícaras, talheres, aquelas coisas dentro lá. Quando chega a visita, a gente coloca. Está errado? Não. Você está querendo agradar uma pessoa, hospitalidade. Mas nós também temos que lembrar que, em primeiro lugar, a nossa família. Então, use as xícaras, os talheres, os melhores, para o seu lar, para o seu cônjuge, para os seus filhos e também para as visitas também. Não deixe só para quem está vindo. Em primeiro lugar, a sua família, o seu esposo, a sua esposa. Outra forma também é os direitos e deveres. Às vezes, eu tenho meus direitos no meu casamento e tenho meus deveres. E ela tem os direitos dela e os deveres dela. Mas qual é a questão? A questão é que os meus direitos são os deveres dela. Os direitos dela são os meus deveres como marido. Só que aí eu só quero exigir. Eu só quero que ela faça o que é o dever dela. Né? Eu só quero os meus direitos. Os deveres eu esqueço. Então, nós temos que buscar isso também. Exercer os meus deveres
sem exigir que ela faça os deveres dela também. Eu faço os meus sem olhar a quem. E entrego na mão de quem? Do Espírito Santo. Não seja o Espírito Santo na vida do seu esposo, da sua esposa. Ore ao Espírito Santo, peça a Ele, porque é a função dele. Ele é o mestre de obras do Espírito Santo. Amém? Aleluia? E interessante que Jesus fala o segredo de todo relacionamento. Isso aqui é uma chave que eu aprendi na minha vida. O segredo de todo relacionamento e também do esposo e da esposa, do casamento, está lá em Mateus 7,12. Jesus fala o quê? Aquilo que você quer receber, que faça você primeiro aos outros. Olha só, o segredo de todo relacionamento. Você quer, se a pessoa não fala com você, vá lá e fala com a pessoa. Se a pessoa não te cumprimenta, vá lá e você cumprimenta a pessoa. Olha só como Jesus vem nos ensinar, olha só que lindo, né? Incrível isso. Então, eu quero que ela faça isso por mim. Quem vai fazer primeiro? Eu. Porque eu quero receber aquilo. Então, o segredo de todo relacionamento é fazer primeiro aquilo que eu quero receber. Isso é respeito. A outra dracma que o Espírito Santo nos deu foi a alegria. Nós perdemos a alegria dentro de casa. E a alegria é quando você perde a dracma da alegria. Quando você vai voltar para o seu lar e você volta chateado, volta ali, tô indo para casa. Aí chega em casa, não tem o prazer de voltar para o seu lar. Eu vou voltar para Brasília agora. Vou chegar no meu lar feliz da vida. A gente sente saudade da nossa casa, do nosso lar. Mas tem um cheiro ali, não parece? Tem um cheiro ali nosso ali, que é nosso ali, o lugar é nosso. Então, muitos homens, mulheres vão trabalhar, quando retornam para casa, retornam sem alegria. Por quê? Porque os problemas do dia a dia vão consumindo a alegria. É só problema. Aí, como a esposa falou, você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, alegria. Busca alegria. O que nós fazemos lá em casa, muitas vezes, minha filha Sofia ama, a gente pega álbuns de recordação de viagens antigas. Porque eu percebi que tinha muitas viagens que nós fazíamos e ficava lá as fotos, dentro do notebook lá guardada. Aí a gente pegou as fotos e ia passando lá. E, esse momento, lembra? Lembra? Aí a minha filha ama, é verdade, aconteceu isso. Aí a gente começa a rir ali, a alegria ali do lar. Outra forma que nós também fazemos alegria, como nós temos filhos, né, um adolescente e uma criança, a gente faz o quiz bíblico ali em casa. Aí eles adoram. Né, e um dia desses a gente estava lá brincando lá, aí fazendo perguntas para eles da Bíblia, aí a gente fez para eles, quem foi o discípulo que traiu Jesus? Aí a minha filha, eu sei. Então fala, Sofia. Ela, Judas Iscariel. Aí a gente, eu li, quem? Aí a esposa, quem? Aí ela viu, e ela achou engraçado, ela começou a rir. Ela riu, eu ri, o Lucas riu. Foi um momento de alegria. Então, recupere, né? Se você perdeu essa dracma, recupere essa alegria no seu casamento. E o interessante da alegria também é aproveitar momentos simples da vida. Jesus nos leva para o simples. Às vezes é um copo d'água, né? Jesus fala coisas simples que nós temos que fazer. E o interessante é que contemple o belo. O belo, Deus criou, né, as nuvens, a noite com as estrelas lindas ali. Nós deixamos de apreciar ali a coisa que Deus criou para nós. E nós fazemos muito isso. Final de tarde, nós saímos ali na calçada, sentei eu, ela, o Lucas e a Sofia, e nós vamos contemplar o pôr do sol. Aí eu começo a falar para eles, como é que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, olha só o que Deus fez. Olha a distância que nós estamos lá. E a Sofia, né, Deus é lindo, dessas nuvens, Deus está ali nas nuvens. Eu falei, minha filha, Ele está em todos os lugares, Ele é maravilhoso, Ele é onipresente. E ali a gente vai o quê? Tendo a alegria de estar ali um momento juntos. Então, contemple o belo. Pôr do sol, nascer do sol. Se você tiver oportunidade com o seu cônjuge, vá lá, vê o pôr do sol, vê o nascer do sol, vê as estrelas ali, um dia ali, olha ali. Porque foi o que Deus criou para nós. Amém? Aleluia? E a outra dracma que o Espírito Santo quer nos trazer à memória é a dracma do tempo. Eclesiastes 3:1 fala o quê? Para toda realização existe um momento certo. E para todo propósito debaixo do céu há um momento apropriado. Então há um momento para tudo. Nascer, morrer, né? Plantar, colher. E há um momento, então nós temos tempos, né? Momentos. Então há um momento, tempo com Deus. Há o tempo com o meu cônjuge, o casal, o tempo, quem tiver filhos, o tempo para os filhos, quem tiver o tempo da igreja, nós estamos aqui, há o tempo do trabalho, que você vai ter que trabalhar. Então há tempo para tudo. Só que nós esquecemos do tempo do casal.
O tempo do casal, marca na sua agenda um tempo para o seu esposo e para a sua esposa. Marca, porque se acaba o relacionamento, o casamento acaba o quê? A família. E o que o diabo mais faz é isso, está destruindo a família. Né? Gerações vão sofrer por causa disso. Ele está atacando a família, destruindo a família. Mas nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo, a luz. E onde tem luz, as trevas têm que sair. Eles não ficam. Amém? E o problema não é a falta de tempo. Eu achava isso. Eu reclamava, eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Até que um dia Deus falou para mim, o problema é a prioridade que você está dando aí. Olha o celular aí. Quanto tempo você passa no celular? Aí eu tenho tempo para assistir jogo de futebol lá, 2 horas. Aí eu tenho tempo para tudo. Não que não seja não é errado isso, mas a gente tem que dosar o tempo. Primeiro Deus, depois a minha esposa, depois meus filhos, depois trabalho, igreja. Então nós temos que dividir o tempo. Porque aquilo que eu invisto mais tempo é aquilo que eu mais amo. Aquilo que eu invisto mais tempo, aquilo que eu invisto tempo eu estou demonstrando amor, dedicando o meu tempo. Então, tem que ter um tempo para o casal. Qual é o tempo do casal? O tempo de assistir um filme, né? Uma série, o tempo de sair juntos. Minha esposa falou, com um tempo que a gente esqueceu dessa dracma, a gente esqueceu, perdeu lá, a gente não saia mais junto. Ficava dentro de casa, fazia comida dentro de casa, ali, ia para a igreja, voltava, a gente esqueceu o tempo de sair para jantar. E um dia desse, ela me ligou, nossa, olha gente, ela me ligou lá no trabalho, vamos que hoje nós vamos jantar. Aí eu falei, amém, né? Cheguei lá e eu pensei que, né, quando ela chegou, eu vou pagar hoje. Eu falei, glória a Deus. Eita, Deus é bom, né? Ela me convidou para jantar, pagou e camarão ainda. Eu falei, maravilha. E nós saímos ali, tivemos um momento bom ali. Ele não sabe que isso vai sair caro depois. Ela sempre fala isso, ela sempre fala isso. Mas foi um momento bom, nós conversamos ali, divertimos ali. Aí agora eu vou ter que pagar para ela de volta. Né? Por quê? Investir o tempo para o casal. O casal tem que ter o tempo. Quem tiver filhos, deixe com a tia, com o tio, com o avô, com a avó. Né? E vai. Então, a dracma do tempo é importante falar, porque é uma dracma que, quando nós perdemos, ela tem um detalhe. Ela não volta. Tempo perdido não volta. Acabou. Não tem como voltar no passado. Mas tem como fazer hoje um novo começo, investir, né? Investir no meu casamento, entender como o casamento, entender, né, que é de Deus, primeiro Deus. Ali eu vou aproveitar os momentos do meu casamento, os momentos com Deus, aquilo que Deus proporcionou para a minha vida. E proporcionou para a sua também. Amém? Porque Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus maravilhoso. Né? Ele não deixa os filhos dele à mercê. É um Deus que não abandona. E a outra dracma, se eu não tenho tempo, eu não tenho tempo nem para conversar. A próxima dracma que o Espírito Santo nos colocou foi a dracma do diálogo. Se eu não converso, tem muitos casamentos que acabam por falta de diálogo. É 2 estranhos dentro do lar. Não conversam, não falam, não sabem nem quem está passando, o que está fazendo. Ou seja, o diálogo, a palavra diálogo é através da fala. Não é interessante? Então, temos que ter o tempo para conversar. E o interessante é que a própria palavra de Deus, ela nos ensina um princípio. Qual é o princípio? Deus nos criou com o quê? Com 2 bocas e um ouvido? Ou com 2 ouvidos e uma boca? 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque a língua, a língua é difícil de controlar. Né? Então, ouvir. Tiago 1,19, ele fala, tendo esse princípio em mente, estejam prontos para ouvir, tardio para falar e lento para irar-se. Olha só como a palavra de Deus é a sabedoria da palavra de Deus. Ele vem falar para a gente que primeiro pronto para ouvir. Então, tem que estar pronto para ouvir. Tardio para falar e lento, porque senão nem vou mirar, porque eu vou primeiro ouvir, vou estar pronto para ouvir, vou ouvir. Então, quando você for conversar com o seu cônjuge, não queira rebater ou argumentar para dizer que você está certo. Ouça o que ele tem para dizer, depois você vai falar. Cada um fala um tempo, né, expõe ali, e é aquela coisa, eu desenho 6 aqui. Para mim é um 6, para ela o quê? É um 9. Às vezes é a mesma situação de pontos de vistas diferentes.
Então, o diálogo... E essa aqui, gente, foi uma dracma também que nós tivemos que recuperar, porque a gente tinha muita dificuldade no diálogo. E o Senhor foi trabalhando isso ao longo dos anos com a gente, porque eu sou aquela pessoa de que ele começava a falar, eu já sabia o que ele ia falar, então eu já antecipava. Isso. E isso ele ficava muito bravo comigo, muito porque bravo, ele falava, vem aqui que eu quero falar com você. Isso eu já sei. Ele, mas eu quero falar, deixa eu falar. E eu não deixava o coitado falar. Então, estejam prontos para ouvir. Aí se aprenderam, glória a Deus. E a próxima, né, se não tem o diálogo, não tem tempo da conversa, a próxima dracma que o Espírito Santo deu foi, que é a sexta dracma, a dracma do acordo. Eita, se eu não converso, como é que eu vou entrar em acordo? Tem que tomar decisões dentro do meu lar, situações. Então, tem que ter a dracma do acordo. A Bíblia, mais uma vez, Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai andar junto. E esse é um problema terrível. Muitos casais, eles plantam coisas terríveis e colhem coisas terríveis por falta do acordo. Andam em desacordo e colhem, né, colheitas terríveis. Teve testemunho lá na minha igreja, um rapaz estava contando. O que aconteceu com ele? Foi comprar um terreno, e ele queria comprar o terreno, gostou muito do terreno, e a esposa não queria. Aí depois eles voltaram de novo no terreno, ela gostou do terreno, e ele não gostou mais, ele viu que tinha uma coisa errada ali. Oraram só uma vez a Deus e deixaram. Aí daqui a pouco a esposa queria, convenceu ele a comprar o terreno. O terreno era escritura falsa. Prejuízo de R$200 mil, ele conta lá. Porque entraram em desacordo. E ele ainda fala, no testemunho ele fala assim, eu chamei ela de Eva, sua Eva. Ainda chamou, ele conta lá, mas o quê? A mulher que tu me deu, né? É a mulher que tu me deu, Senhor. A culpa é dela. E aconteceu a mesma coisa com ele. Por quê? Porque não entrou em acordo. E o nosso Deus, ele não é o Deus do desacordo. Ele não age no desacordo, na desunião. Ele não age no meio da confusão. Ele age quando tem o acordo. E entrar em acordo é importante, porque muitos casais entram em acordo também de forma errada. Uma forma errada de entrar em acordo, sentimentalismo. Aí eu quero que ele faça, né, que faça um negócio. Aí eu falo, ai, não, meu Deus. Aí eu uso o sentimento ali. Isso é mais com nós mulheres, né? É. A gente tem a tendência de falar, se você me ama, você fazia, né? Fala Deus. E vai dar errado. Né? Tem uma probabilidade de dar muito errado. E outra questão também é a barganha. Se você fizer isso, eu faço isso. Também pode, você está correndo risco. Agora, onde eu não corro riscos? Quando eu entro de acordo com a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Você não vai correr risco. Então, é buscar a Deus, ouvir de Deus, e Deus sempre vai confirmar para os dois. Tenha certeza. Nós somos prova disso. Tudo que várias decisões nós tomamos, buscamos a Deus, e Deus sempre confirma primeiro com ela. É engraçado. Primeiro com ela, depois Deus confirma para mim. Queridinha de Jesus. Sempre primeiro com ela, aí depois comigo. Mas Deus confirma. Por quê? Porque nós somos filhos dele, Ele nos ama, Ele quer que nós prosperamos. Né? E a palavra também diz, Provérbios 16, versículo 1, fala o quê? Ao homem foi dada a capacidade de planejar, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Então nós podemos planejar, temos que planejar, fazer. Mas depois a gente vai buscar quem? Botar nos pés do Senhor. Senhor, esse aqui? Não, esse aqui não, meu filho. Não, esse aqui não, esse aqui não é a hora ainda. Então esse aqui não. Agora esse aqui sim. E Deus vai te direcionar, porque Ele tem prazer nisso. Nós somos filhas dele. Aleluia. E não tem coisa pior, né, gente, do que a gente tomar uma atitude sem estar em acordo com o nosso cônjuge, sem a bênção do Senhor, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nós tomamos uma vez, eu tomei uma decisão uma vez, em desacordo com meu esposo, porque eu achava que era daquele jeito que tinha que ser, e aí eu fiz a tal da chantagem, né? Se você não for, então eu também não vou para lugar nenhum, ou vai ser assim, ou não vai ser. Eu coloquei a minha vontade. E aí deu muito ruim. A gente passou quase um ano colhendo frutos dessa decisão errada que eu fiz ele tomar, sem a presença de Deus. Isso foi lá no passado, mas foi. E colhemos juntos, porque colhe junto, viu? Colhe junto. E a próxima dracma que o Espírito Santo quer trazer para nossas vidas é a paciência. Tempos hoje, tempo de correria, estresse, trânsito,
aí o povo buzinando, quer passar na sua frente. Aí você chega em casa, e nós acabamos ficando impacientes. E a paciência é aguentar ali, suportar. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor tudo suporta. Tudo suporta. Então, sabe onde nós perdemos a dracma da paciência, gente? Quando dizemos assim, eu vejo muitos casais falando assim, nossa, fulano, meu marido está insuportável. Se ele está insuportável, perdeu a paciência. Porque a paciência é justamente suportar. Por quê? Porque nós somos mais tolerantes com os erros, gente. Com os erros, nós erramos, falhamos. Vou falhar com ela, ela vai falhar comigo. E uma vez eu fiz isso com Deus, eu estava muito chateado com ela, porque ela tinha magoado lá e tudo. Eu fui nos pés do Senhor, eu falei, Senhor, estava muito chateado. Um tempo atrás eu olhei, Senhor, Pai, ela é muito difícil. Oh, ela não escuta, Senhor, eu estou falando para ela, Senhor. Ela é muito difícil. Aí sabe o que Deus falou para mim? Falou assim, meu filho, você muitas vezes é difícil para mim também. Aí eu calei na hora. E falei, é verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Também sou difícil, né? Para o Senhor. Então, tem que suportar. Paciência. Paciência. Essa dracma da paciência é importante. É perseverar no casamento andando juntos. Em acordo. Vai haver erros, vai haver erros da minha parte, erros da parte dela, mas eu vou o quê? Eu vou suportar, eu vou tolerar. E a próxima dracma que o Espírito Santo nos deu é outra dracma muito importante. Que muitos casamentos acabam por isso. Que é a dracma da intimidade sexual. Isso é muito importante falar aqui. Presta atenção todo mundo aqui, que essa dracma é importante. Amém? Por quê? Porque Satanás, ele sempre quer perverter o plano de Deus. Ele é um imitador, ele quer perverter, né, quer a meia-verdade. Então, o que ele faz? O sexo fora, né, o sexo lá no mundo, o sexo é bom. Faça sexo mesmo. Tente me fazer sexo, meu sexo é bom. Sexo é para a sua saúde. É para a sua saúde, faz bem ao coração. E isso, faça mesmo. O corpo é seu, mulher. Use do jeito que você quiser. O corpo é seu. Ele vai lá e bota aquilo na mente das pessoas. Aí quando chega no casamento, está lá casado, aí ele fala, não, aí o sexo é pecado, o sexo é ruim, né? Se eu fazer o sexo com minha esposa, eu estou deixando de ser mais santo. Ele perverte, ele usa a religiosidade para perverter ali, para dizer o quê? E pelo contrário, a Bíblia nos ensina o contrário, gente. Não fazer sexo que é pecado. Dentro do casamento. Então, casais aqui, então o casamento foi feito para o sexo, ou o sexo foi feito para o casamento? Não, o casamento foi feito para o sexo dentro do casamento. Uma bênção desfrutada dentro do casamento. Quando Deus, lá em Gênesis, Deus criou e viu tudo, que tudo era bom. Só não era bom o quê? O homem está só. Então ele cria a mulher. Quando Adão vê, Adão ficou, eita maravilha! Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Olha só. Ele ficou tão feliz que acho que ele olhava todo mundo lá, os animais, todo mundo com o seu par lá, e ele falou, e eu? Aí Deus criou, ele ficou todo feliz ali. Para quê? Justamente por isso, porque a intimidade sexual pode ser desfrutada dentro do casamento. Porque fora do casamento, aí é pecado. Dos solteiros a fornicação e de quem é casado, adultério. E ele perverte isso aí, torna isso, né, de forma que é certa, correta, que não tem problema. E aqui, dentro do casamento, que é a bênção, que é o Senhor, o plano original do Senhor, ele perverte. É interessante falar. E também que o sexo também é espiritual. Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele fala que se eu fizer sexo com uma prostituta, eu me torno uma só carne com quem une-se. Olha só como uma aliança é tão importante. O sexo também é espiritual. Né? E interessante também que ele fala da tentação também. Né? Quando ele fala lá em 1 Coríntios 7, ele fala que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher, para ser desfrutado ali. Ele fala que quando vocês forem se consagrar em oração, é por um tempo determinado, com mútuo consentimento. Tem que ter o consentimento dela, um curto período de um tempo apropriado ali certinho, e depois que vocês terminarem aquele tempo de consagração ali, retorne e une-se novamente. Para quê? Para que o diabo não vos tente. O sexo também é espiritual. É a aliança.
E tem uma coisa importante que tem que falar da atividade sexual aqui, quando eu descobri isso, foi um impacto para a minha vida. Quando eu descobri que eu tinha que orar para a minha vida sexual. E eu falei, nossa, incrível, eu tenho que orar para a minha vida sexual. Passei a orar. Senhor, abençoa minha intimidade com a minha esposa, Senhor. Abençoa, Pai. Livra-me, Pai, de toda Jezabel, né? Então, por aí, livra-me, Senhor. Tem que orar, livra-me das Jezabéis aí, das mulheres lá do faraó, de Potifar. Me livra mesmo, porque o inimigo ele está ali, ele está sutil ali no seu trabalho. Aí ele vem, aí a palavra de afirmação que sua esposa não fala, aí vem nossa, Senhor, Deus, você é inteligente, hein? Nossa, você é muito inteligente. Nossa, você é bonito, hein? Nossa, você é isso aqui. Aí eu falo, né? Estou ali, vou cair no conto do vigário. Ou também a palavra que você não fala para sua esposa, você é linda, maravilhosa. Vem ali também o vizinho, o rapazinho lá do trabalho e fala, né? Você é linda, aí ela vai, eu ainda sou linda, né? Porque a gente precisa ouvir, né? E se a gente não escuta dentro de casa, pode ser que quando a gente escute na rua, a gente se sinta, né? Mas você está aqui hoje, como eu falei, a lâmpada está acesa. As lamparinas aqui estão acesas, ó. Cada mesa tem uma lamparina acesa, tem uma lampareza assim, acesa dentro da sua vida. É o Espírito Santo de Deus aqui essa noite. E a próxima dracma, que o Espírito Santo, a nona dracma, ele falou do perdão. Do perdão. Interessante é que eu tive um pequeno desentendimento com ela, fiquei chateado lá e tudo. Vocês viram que ele só vive chateado, né, gente? Chateado. Eu não fazer tenho culpa disso. Entregaram pés do meu pai. Fui lá orar, Senhor. Comecei a conversar com o Senhor e tudo. E o Senhor falou, meu filho, você está errado. Porque eu achei que ela estava errada. Ela está errada, ela que está errada. Ela está errada. Aí, você vai ter que pedir perdão para ela. Deus falou. Aí eu fiquei assim, sim, pai, eu reconheço, vou pedir perdão. Vou pedir perdão para ela. Reconheci. Quando eu reconheci, o Espírito Santo foi dando todas as dracmas aqui. Foi falando, o Espírito. Vocês verem que isso foi recente, isso foi semana passada. Aí eu cheguei para ela e falei, amor, eu quero te pedir perdão. Por isso, por isso, por isso. Aí ela aceitou o perdão, a gente sentou na mesa. Quando a gente sentou na mesa, eu falei, o Espírito Santo acabou de me dar aqui as dracmas lá para o culto lá de São Paulo. Aí ela, vamos confirmar aqui. As dracmas que eu ia falando, ela ia confirmando. O Espírito Santo também já tinha falado com ela. Aleluia. Porque o perdão, não existe casamento sem perdão. E o perdão, a palavra perdão, é o P-E-R, lembre-se, é total, significa total. Né? Lá do latim, o dão, vem lá da linguagem lá, do latim, você vai entender que totalmente, é dar totalmente. Então, o perdão se dá por total, não dá pela metade. Não fica lembrando. Aí, qualquer briguinha, joga na cara. Qualquer confusão, joga na cara. Não pode fazer isso, porque o perdão é por total. E tem um testemunho também lá na nossa igreja, tinha um casal, que a esposa participava de vários cultos de casais, cursos de casais, e ela sempre falava a mesma história, e falava mal do marido dela, que tinha feito, e ela dizia que tinha perdoado. Não, mas eu perdoei. Mas a gente percebia que ela não tinha perdoado, gente. E ela ficava, e todo mundo falava, Toda aula ela repetia o erro do marido. Mas eu perdoei. Mas ela repetia. Chegou a tal situação que todos os alunos lá ficaram com pena do coitado, né? Ficou constrangida, porque ele ficava assim, gente, encolhidinho. Ela ficava expondo ele. E ficava falando que perdoou. Mas não tinha perdoado, porque se ela tivesse perdoado, ela não estava ali repetindo o tempo todo. E o que aconteceu? Divórcio. Se separaram. Porque ele não aguentou. 2 anos, porque ele aguentou mais. 2 anos desse jeito, ela não perdoou. Por isso que da igreja, fazendo curso de casais, ela do louvor, e mesmo assim o inimigo foi lá e jogou, e eles caíram na isca. Então não é esquecer. Não esqueço, fiquei de amnésia, não vou lembrar mais, não. É quando olhar para a ferida não vai doer mais porque está cicatrizada. Porque a falta de perdão tem um símbolo, uma forma simbólica de nós lembrarmos, que é o quê? Sabe aquele feijão, você faz feijão na sua casa? Aí você esqueceu um dia lá o feijão para outro dia. Ele começa o quê? Fermentar, aquele cheiro terrível, Então a falta de perdão é isso. Cada dia é como se aquele feijão fosse passando dias ali na sua casa. Quando você abrir aquele cheiro ali, a falta de perdão é isso. Para a nossa vida espiritual. Ela vai consumindo,
né, como carregar um defunto. Onde você for, você está com um defunto. Porque o perdão é mais para mim do que para ela. Né? É tirar o defunto, enterra o defunto, acabou. E interessante que perdão por total, a cruz vai ensinar isso para a gente. Nós recebemos o perdão de Deus, perdão vertical, para dar o perdão horizontal ao meu próximo. E quem é a pessoa mais próxima de mim? Depois de Deus, ela. Ela é meu próximo. Então, amar o próximo como a ti mesmo, então, o mais próximo que eu tenho é ela. Então, eu tenho que perdoar ela. Perdoar aquilo, e pedir perdão também, reconhecer, como Deus falou, agora você está errado, você vai pedir perdão para ela. E nós reconhecemos isso, porque o Senhor, Ele trabalha, né, no coração daqueles que reconhecem, né, na humildade. E a próxima dracma, e a última dracma, o Senhor colocou em nossos corações, que é os papéis. Os papéis que cada um homem faz e a mulher faz, que deixam de fazer dentro de casa. E os papéis, de forma bem resumidamente aqui falando, eu tenho meus papéis, ela tem os papéis dela. Quais são os meus papéis? Eu sou o líder do lar, eu sou o provedor do lar, mesmo que ela ganhe mais que eu continuo sendo um provedor, mas quem me provê? Deus. Então, o primeiro provedor é Deus, depois o marido. Quem vai prover para o marido é o Senhor. Então, eu coloco dentro do lar. Então, eu sou o líder, né, ali. Eu também exerço o sacerdócio também ali. A proteção. E o interessante é também nós sermos o primeiro exemplo. O primeiro exemplo deve ser o marido. É a liderança, não é a liderança de qualquer forma, uma liderança autoritária. Eu mando, todo mundo tem que obedecer. Não. É uma liderança igual a liderança de Jesus. Uma liderança em amor. Uma liderança, né, em exemplo. Liderança em servir. É buscar em Cristo esse modelo do homem, né, do homem mesmo. Né? Jesus é o exemplo perfeito do homem de Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É buscar nisso. E muitos homens também... Eu já vi uma vez um curso lá que... Nasci para cuidar da minha casa. O cara não queria trabalhar, ele queria cuidar de casa. Ele falou, não, irmão, não, pera aí, não é assim não. Mas a verdade é que ele queria ficar só em casa. A esposa falou, ele só quer ficar dentro de casa, só quer ficar na boa, lá jogando videogame. Que é isso que ele queria. Olha só. Né? Não, mas você está errado. Né? Você não nasceu só para... Jogando a responsabilidade para cima da esposa. A mulher, ela pode ajudar dentro do lar? Pode. Se ela trabalha, ela até deve ajudar o marido. Mas essa é a responsabilidade do homem. É ele que tem que ser o provedor através de Deus dentro da sua casa. E não esperar que a sua esposa supra as necessidades do lar. Ela pode fazer. Pode, se você passar por um momento difícil, se você, de repente, naquele momento está impossibilitado. Mas se você não quer fazer, porque você quer ficar lá tranquilão, deixa a vida me levar, aí está errado, né? E tem muitos homens hoje em dia, porque a nossa geração hoje está difícil. Os homens não estão querendo nada com a vida. E aí as mulheres estão sendo obrigadas a tomar o lugar do homem. Isso aí é pecado. Porque Deus deu os papéis. Está instituído. Cada um no seu devido papel. Porque existe uma ordenança. E onde há ordenança, Deus demanda a bênção. Onde a gente obedece as regras ali, obedece, Deus demanda a bênção. Então, todas as coisas têm que estar no seu devido lugar. Porque Deus, Ele é Deus de organização. Ele não trabalha na desordem. E se tem desordem na nossa casa, tem que colocar no lugar. Isso. E mesmo a questão, os papéis das mulheres. A administradora do lar, né? Então ela administra o lar. Ela é co-líder ali. Ela é ajudadora, ela é auxiliadora, né? Idônea ali do lado do marido. Ela vai auxiliar. Ela não tem de que se envergonhar. Né? E a sabedoria que vem dela vem do Espírito Santo, vem de Deus. Ela é uma ótima conselheira porque ela vai buscar quem? Os conselhos de Deus. É isso que Deus quer. E também, como minha esposa fala, ela não pode usurpar, porque hoje nós temos muitos maridos, né? Toma aí, pega aí a liderança, fica aí, é ótimo aqui, estou tranquilo. E muitas mulheres, elas vão lá e tomam ali a liderança ali, tentando empurrar ali, mas ela não deve fazer isso. Ela deve entregar quem? Nas mãos do Senhor. Senhor, aqui, Senhor, entrega nas mãos de Deus.
Deus vai puxar. Deus puxa a orelha. Né? Ele corrige somente aquele que ele ama. Se ele vai te corrigir, é porque ele te ama. Né? Se ele me corrigiu. Você está errado, Rodrigo. E foi, realmente vou ter que ir lá. Né? Eu tive que ir lá, me recolher ali, vou lá e pedir. Porque é isso, é assim que ele trabalha em nossas vidas. Amém? E a última dracma, gente, que ele falou que era a última, mas essa aqui que é a última, é orar juntos. Essa é uma dracma importantíssima para o casamento. Eu queria perguntar para vocês, e gostaria que vocês respondessem sinceramente, ninguém está aqui para julgar ninguém, mas quem aqui tem o hábito de orar juntos? Levanta a mão, por favor. Quem não tem o hábito de orar juntos, eu vou falar, gente, orem juntos. Orem juntos, porque quando você pega aqui, ó, na mão do seu cônjuge, e vocês dois ajoelham juntos, vocês estão intensificando a oração. Lógico, se você orar separado, o Senhor vai ouvir e vai responder, mas quando você e o seu cônjuge pegam aqui, existe aqui, ó, uma abertura, uma brecha entre eu e ele. Mas quando eu pego o meu escudo e o escudo dele, e a gente emparelha eles aqui na oração, o Senhor faz coisas grandiosas. Eu já vivi coisas extraordinárias porque nós pedimos juntos. A palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele está quando você ora no seu quarto, ali sozinha, também está. Mas quando você pega ali, você está ali numa oração de concordância. Às vezes um está orando e o outro está, eu concordo. Então não importa quanto tempo. Às vezes, a dia corrido, às vezes a gente não tem tempo. Está tudo 1 minuto, 2 minutos que sejam. Vocês se ajoelham juntos e oram juntos. A gente, depois que nós criamos esse hábito, e nós aprendemos isso no curso Casados para Sempre, porque também a gente não tinha esse hábito, mas quando a gente passou a ter esse hábito de orar juntos, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Tem momento que eu estou orando, e Deus está falando comigo ali em pensamento, e Ele fala o que Deus está falando comigo. Às vezes eu peço algo para... Eu falo assim, Senhor, me mostra... Por exemplo, um dia a gente estava orando, eu senti que tinha alguma coisa lá em casa que não era para estar ali, e eu estava orando e pedi ao Senhor, Senhor, me mostra se tem algo aqui dentro de casa que eu preciso retirar, porque eu estou sentindo um peso espiritual, eu sinto que tem alguma coisa aqui que não é para estar aqui, me mostra. E ele estava ali, eu concordo, e Deus mostrou, foi para ele. Na mesma hora, Deus me mostrou, e a gente levantou juntos, e a gente foi lá, no lugar que estava lá. E a gente retirou, era um livro que de muito tempo que estava ali, que era do hinduísmo, que eu tinha ganhado de presente, nem estava lá guardado. Mas estava sendo brecha. A gente nem lembrava desse livro. Mas foi assim, na oração juntos. Eu pedi, mas a resposta Deus deu para ele. Então, quando a gente ora junto, se intensifica grandemente a nossa vida. E como ele falou, orar pela intimidade sexual. O inimigo, às vezes, ele tenta deturpar aquele momento do casal. Às vezes, a gente não consegue se concentrar, às vezes, a gente está com a cabeça em outro lugar, às vezes, a gente diz que está com dor de cabeça, sem estar, mas quando a gente ora, quando a gente pede, Senhor, guarda esse momento aqui, abençoa esse momento, e aí a gente tem um momento de paz ali, um momento que flui. Eu digo para vocês, a nossa intimidade, depois que a gente começou a orar por ela, melhorou muito. Então, a gente tem que estar sempre colocando tudo debaixo da presença do Senhor, até a nossa intimidade sexual. Amém? Amém? Amém. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para trazer para vocês essa noite. Mas agora eu quero aqui concluir algo que Ele colocou no nosso coração. A pastora Cris vai, juntamente com alguém que pode ajudar, entregar para vocês. O Senhor colocou no meu coração para trazer essas dracmas para vocês. Aqui são 2 dracmas. É uma dracma para o marido e uma dracma para a esposa. E vocês lá na casa de vocês, se vocês ainda aqui não conseguiram identificar o que foi perdido, se ninguém perdeu nada, amém, glória a Deus por isso. Continue assim. Amém. Mas se alguém perdeu alguma coisa, vocês vão orar juntos e o Senhor vai trazer à memória aquilo que precisa ser mudado. Cada dracma aqui representa algo que você perdeu. Eu queria trazer 10 dracmas para todo mundo. Mas tudo bem, vamos nas 2 hoje, né? Aí o Senhor vai mostrar para vocês aquilo que precisa ser mudado. Juntamente vocês vão receber um panfletinho que está ali, algumas indicações para vocês, direcionar vocês, né? E também tem um imã de geladeira que a gente fez para vocês colocarem lá na porta da geladeira, para toda vez que vocês forem abrir a geladeira, vocês lembrarem,
Pode ser que eu tenha uma dracma perdida. Pode ser que eu não fiz algo hoje para o meu cônjuge. Pode ser que eu esqueci alguma coisa. E toda vez que vocês abrirem lá a porta da geladeira, vocês vão ver lá, porque vai ficar ali, ó, cutucando vocês, né, trazendo a luz ali para vocês. E também, gente, a gente trouxe para vocês deixa eu pegar aqui, eu acho que eu trouxe aqui. A gente trouxe para vocês também esse livretinho. Foi nós mesmos, que tudo aqui foi eu e ele que fizemos. Deus deu esse dom aí pra gente, né? Então a gente fez para vocês assim com muito carinho, com muito amor. Assim, foi algo que eu pedi, Deus, me dê algo para levar para esses casais, e ele colocou isso no nosso coração. E aí, juntamente, a gente colocou também essa revistinha que a pastora vai entregar para vocês também. E como ele falou das linguagens do amor, aqui tem as 5 formas de expressar o amor. Talvez vocês não estão se entendendo porque vocês não sabem a linguagem do outro. Depois, aqui, quando vocês verem, vocês vão abrir, vocês vão ver que tem aqui, bem resumido, que já para ficar bem fácil para dizer, não tenho tempo de ler aquele livro grande. Olha o tamanhozinho disso aqui, né, gente? Vocês vão ler e eu tenho certeza que vocês vão reconhecer a forma que vocês gostam de ser, de receber o amor do seu cônjuge. Quando vocês descobrirem, talvez aqui alguém já saiba. Você fala para o seu cônjuge, eu li isso aqui, sabe qual é a forma que eu gosto? Eu gosto de toque físico. Aí ele vai lá, eu gosto de atos de serviço. E vocês tentem, se esforcem para fazer isso, porque garanto para vocês, às vezes é só a forma errada de expressar. E aí, juntamente com essa revistinha, vocês vão ver que tem 2 pílulas, uma rosa e uma azulzinha. Não é aquela azulzinha lá não, viu, gente? Não beba essa pílula, pelo amor de Deus, que isso aqui é de plástico. Mas vocês vão abrir essa pílula e dentro dela, eu pedi assim, Deus, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Direciona para cada um uma pílula. Então, quando vocês abrirem essa pílula, vai estar aí uma indicação, uma missão que vocês vão fazer. E aí, assim, vamos supor, qual é o seu nome? A Cláudia tirou ali tempo de qualidade. Aí ela vai falar, eu não sei o que eu vou fazer para ele. Acertei? O Espírito Santo está aqui, hein, gente? E aí, vai ter aí, como é que é seu nome? Éder, vai ter aí todas as indicações para você dar um tempo de qualidade para ela. Muitas dicas boas aqui. Aí você não vai ter mais como dizer, não tem jeito não. E eu vou perguntar, pastor, eu vou perguntar depois, viu? Você me fala aí. Vou defender ele também. Você me fala aí. E dela para ele também. Olha, tomando partida aí. Então, gente, Deus fala, Deus dá a direção, mas depende de vocês colocarem em prática, porque o pastor se esforçou, nos trouxe aqui, né, fez todo o esforço para nós estarmos aqui com vocês essa noite. O Senhor entregou a palavra, o Senhor entregou o que Ele gostaria de dizer para vocês, mas depende de vocês praticarem, porque se vocês colocarem em prática, eu garanto que vai ter resultado. Mas se você chegar lá na sua casa e só jogar ali e não levar a sério, não vai fazer diferença nenhuma no seu casamento. Você veio aqui, você ouviu, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Mas se vocês praticarem, eu tenho certeza que vai ter muito testemunho aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, amém. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Coloquem-se de pé, por favor. Fechem seus olhos. Coloque a mão no coração e orem junto com a gente. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Pai, foi ministrada essa noite. Senhor, nós trouxemos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque eu não conheço quem está aqui, eu não sei a dificuldade, eu não sei o que cada um passa, mas Tu sabes, Pai. E o Senhor colocou no nosso coração aquilo que o Senhor quis que nós trouxéssemos essa noite. Pai, ajuda a cada um aqui a encontrar a dracma que foi perdida no seu casamento. Porque o Senhor disse, Pai, que seja lá o que foi perdido será encontrado. Seja lá o que foi deixado para trás será encontrado. Seja lá o que foi, vai ser restituído. Então, em nome de Jesus, Pai, dê a direção, porque a luz foi acesa. O Espírito Santo está aqui essa noite e Ele vai dar a direção de onde procurar.
E todos aqui, Pai, quando obedecerem a tua ordenança, em nome de Jesus, essa dracma será encontrada. Seja uma, seja duas, seja três, Pai. Eu creio no teu mover, eu creio no teu agir, eu creio na tua palavra. E quando eles encontrarem, Senhor, porque a tua palavra disse que encontraram. Quando eles encontrarem, Pai, vai ter festa, vai ter comemoração, vai chamar os vizinhos, vai chamar o pastor e vai fazer festa em nome de Jesus. Amém. E as palmas exaltam o nome dele. Vamos bater palma para ele. Glória a Deus. A luz foi acesa hoje, hein? Então você vai procurar aquilo que estava perdido dentro do teu casamento, dentro da tua casa. E se você procurar, pode ter certeza que você vai encontrar. E como diz o final dessa parábola, você vai se alegrar. E as pessoas que estiverem ao teu redor vão ver a alegria, vão ver a diferença dentro do teu casamento. Porque às vezes a gente olha, é algo tão simples, mas pessoas de fora conseguem enxergar a mudança dentro da tua casa. Que talvez você não está vendo hoje, a pessoa está ali olhando. Ixi, você viu, fulano não trata bem a esposa. Você viu como ele fala com ela? De repente ele vai falar, nossa... Você viu como ele está falando com ela bonito, tratando bem? O que aconteceu? E aí eles vão saber que foi